Ora bem, na última aula, na terça-feira passada, sim, eu gravei e depois vou disponibilizar. Portanto, hoje vamos a rever o que foi feito na última aula e vamos avançar na matéria. Portanto, na última aula começámos a ver algumas instruções para criar layouts em CSS, com CSS, e começámos por este exemplo simples, que é o primeiro exemplo que aparece aqui, um layout com duas colunas, onde este div aqui para o menu, portanto, isto, neste div para criar este menu utilizou-se um float para a esquerda, portanto o elemento move-se para a esquerda e os outros elementos são aplicados à volta deste elemento. Portanto, isto é semelhante a no Word, por exemplo, quando se coloca uma imagem no Word, a pessoa pode dizer que quer a imagem à volta do texto. Portanto, o texto fica à volta da imagem. Portanto, é o que acontece aqui com este elemento. Portanto, este menu do lado direito vai ficar de forma que depois as divs seguintes, portanto, os elementos seguintes, vão ficar à volta deste elemento. Ora bem, isto fazia com que esta div que está aqui a verde, quando chegasse aqui ao fim do menu, avançasse aqui para o lado esquerdo. Isso foi alterado para não acontecer isso, porque fica um pouco esquisito. Isso com a propriedade left e com um deslocamento em relação à esquerda. Portanto, eu vou mostrar isto. Vamos lá ver o código que temos. Ora bem, em relação ao exemplo da última aula, eu adicionei aqui mais uma divisória. A divisória container, portanto, é uma divisória que contém o body todo. Isto para quê? Portanto, isto funciona semelhante ao body, mas assim, em vez de estar a mudar o body, altera-se aqui o container. Portanto, em vez de estar a alterar as propriedades do body, altera-se a propriedade deste container. Portanto, este container depois tem os diversos elementos. Portanto, dentro do container temos uma divisória com o cabeçalho, uma divisória para o menu do lado esquerdo. Portanto, nós aqui, quando criamos o layout, geralmente utilizamos IDs, utilizamos os IDs e não classes. Porquê? Porque só existe um elemento de cada tipo. Portanto, só há um cabeçalho, só há um menu do lado esquerdo, só há um menu do lado direito, só há uma divisória para ter o conteúdo principal. Poderia existir mais divisórias para o conteúdo principal, mas aí teriam nomes diferentes. Portanto, temos uma divisória para o menu do lado esquerdo, uma divisória para o menu do lado direito. Portanto, e no fim, uma divisória para o rodapé e fecha a divisória que contém os elementos todos. Vamos inspecionar aqui as propriedades desta divisória que está a verde. Inspecionar esta divisória que é o conteúdo principal e vamos ver o que é que acontece se retirar do CSS esta margem esquerda. O que acontece se retirar do CSS esta margem esquerda? Então selecionam a divisória conteúdo principal, vem aqui, há aqui uma margem esquerda de 210, se retirarem, acontece o que eu expliquei, que é o menu. Este menu que está aqui do lado direito funciona como sendo, portanto, está numa posição onde o texto está à volta deste menu. Portanto, é esta propriedade, margin left, que faz com que este efeito não aconteça. Portanto, se retirarem esta propriedade margin left, tem o efeito de que
o texto fica à volta deste elemento aqui do menu do lado direito, que está com a propriedade float para isso, para ficar aqui alinhado ao lado esquerdo, e o resto da informação fica à volta deste elemento. Dúvidas até aqui? Eu vou voltar a colocar. Já agora vamos ver o que é que acontece se diminuir o tamanho do ecrã, que isto é importante. O que acontece se diminuir o tamanho do ecrã? Todos os elementos diminuem. É assim, todos os elementos diminuem, não. Portanto, o menu do lado esquerdo está com um tamanho fixo. O menu do lado esquerdo está com um tamanho fixo. Portanto, quer dizer que o menu do lado esquerdo não diminui de tamanho. O conteúdo principal, portanto, tem em princípio uma largura máxima, e como tem uma largura máxima, quer dizer que pode diminuir. Também podia ter uma largura mínima para diminuir só até um certo tamanho. Portanto, o menu do lado direito tem uma largura, portanto, ao ter uma largura, tem uma largura fixa. A divisória do conteúdo principal tem a propriedade de largura máxima, e assim permite que o seu tamanho diminua à medida que a janela diminui. Portanto, o mesmo acontece com o cabeçalho e o rodapé. Portanto, estas divisórias têm uma largura máxima, então quer dizer que se ajustam ao tamanho do ecrã. Há porcentagens? Não, assim, aqui não é porcentagem, a pessoa só define qual é a largura máxima. Ao definir que tem uma largura máxima, portanto, nós estamos a dizer o tamanho fixo. Portanto, enquanto que para o menu, vamos lá ver isso, vamos aqui ver isto, vamos selecionar, por exemplo, aqui o rodapé, inspecionar aqui o rodapé, e então temos que, em relação ao rodapé, portanto, nem há aqui nenhuma largura. Portanto, se não há nenhuma largura, por omissão, os divs são um bloco, então o bloco ajusta-se ao tamanho, ao tamanho que temos para a linha. É preciso ver que o conteúdo, esta divisória com o container, tem uma largura máxima de 600 pixels. Portanto, o container tem uma largura máxima de 600 pixels, quer dizer que o tamanho máximo disto, portanto, o tamanho máximo do cabeçalho e do rodapé são 600 pixels. Tem uma margem esquerda e uma margem direita automática, portanto, isto é para centrar este elemento aqui na janela. Portanto, quer dizer que, portanto, aqui o layout vai ficar sempre ao centro. Os outros elementos, portanto, acabam por ficar com este tamanho máximo. Fica com este tamanho máximo. Portanto, se não é definido nenhum tamanho, será o tamanho do elemento ascendente onde está inserido. Ok, portanto, isto foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo foi colocar o menu do lado direito. Colocar o menu do lado direito. Ora bem, ao colocar o menu do lado direito, e agora, portanto, mais uma vez, portanto, existe aqui uma divisória que engloba tudo, tem um tamanho máximo, portanto, por essa razão que estes elementos têm sempre um tamanho máximo e não crescem mais do que este tamanho máximo. Os elementos diminuem, portanto, e acontece isto se diminuir os elementos todos. Portanto, fica aqui estranho isto. Quer dizer que se isto fosse um telemóvel, a página ia ficar horrível. Portanto, será necessário fazer aqui alguma coisa ao layout para que isto funcione com um ecrã de tamanhos pequenos. Portanto, isso vamos ver mais à frente. Portanto, como é que este segundo layout foi efetuado? Portanto, o HTML é o mesmo. O HTML é o mesmo. Aqui
o menu, em vez de chamar menu esquerdo, chama-se menu direito, mas de resto o HTML é muito semelhante. Portanto, tem os mesmos elementos, tem uma divisória que contém os elementos todos lá dentro e depois tem divisórias para cada parte, uma para o cabeçalho, uma para o menu lá direito, outra para o conteúdo principal e uma divisória para o rodapé. Ora bem, o CSS eu acrescentei aqui mais algumas coisinhas diferentes do que foi dado na última aula. Então eu vou explicar essas coisas diferentes. Já agora vamos, por exemplo, olhar aqui para esta divisória à verde e vamos aqui inspecionar o tamanho aqui da divisória. Portanto, a divisória que é esta, conteúdo principal, e portanto eu queria uma que tivesse um tamanho, vou ser o container. Ora bem, o container tem uma largura de 600 pixels, uma largura máxima de 600 pixels. Então agora eu coloco a questão, afinal, quanto é que esta divisória ocupa em termos de largura? Digam lá. Eu disse que o tamanho máximo desta divisória são 600 pixels. Imaginemos que a divisória está, a janela está no seu tamanho máximo, portanto que está-se a utilizar estes 600 pixels, então eu quero saber afinal quanto é que isto ocupa de tamanho. Ora, como é que isso se verifica? Se formos aqui ao Box Model, portanto, verificar qual é o tamanho dos elementos, então temos o seguinte, temos que o tamanho interno a largura aqui interna são 600 pixels. Neste exemplo não há nenhum padding, portanto isto é um espaço ainda dentro do elemento até a linha aqui da borda, portanto não há aqui nenhum espaço entre o elemento e uma linha aqui à volta do elemento. Não há nenhum espaço para a border, portanto eu podia ter uma linha à volta com um espaço de 2 pixels, 3 pixels, 10 pixels, portanto não há este espaço. E depois há uma margem à volta de todo este elemento. Ora, o que acontece é que, apesar de se definir que o tamanho deste elemento, o tamanho máximo é 600 pixels, o tamanho do elemento é o tamanho interno, mais o padding, mais o border, e ainda pode ter mais a margem. Portanto, isto é o tamanho que o elemento ocupa. Ora bem, isto faz com que, quando a pessoa quer colocar um elemento ao lado do outro, tem que ter atenção a estes valores todos. Então tem que ter em atenção a estes valores todos, porque depois, ao colocar um ao lado do outro, podem os elementos não terem espaço devido a isto, porque ocupa muito mais do que isto. Ora bem, isto obriga depois a fazer cálculos. Portanto, obriga a fazer cálculos para a pessoa saber qual é o tamanho máximo de um elemento e de outro e complica aqui um pouco a criação dos CSS. Ora, para resolver isto, agora com os CSS3, pode-se resolver isto desta forma. Colocar na propriedade Boxing Size o tipo Boxing Borders. Ora bem, o que é que isto faz? Isto faz com que o elemento, vamos aqui ao elemento, portanto, o elemento passa a ocupar 600 pixels desde o conteúdo até à borders. Portanto, isto são 600 pixels e assim simplifica o cálculo. Portanto, quer dizer que se eu der um padding, o padding entra para dentro do elemento e não aumenta o elemento. Portanto, não aumenta o espaço que é ocupado pelo elemento.
Ora bem, como esta propriedade é uma propriedade do CSS3, portanto é uma propriedade nova, portanto esta última versão é a propriedade que vai existir no futuro, portanto, e só esta que é necessário utilizar, mas como existem browsers que implementam isto e browsers que não implementam, portanto, uma solução é utilizar estas propriedades, portanto, que isto são implementações experimentais que existem nos browsers. Portanto, enquanto esta propriedade não estiver totalmente definida, pode-se utilizar estas implementações que existem nos diferentes browsers. Ora bem, isto é aplicado ao asterisco, quer dizer que é para aplicar a todos os elementos que existirem. Portanto, todos os elementos que existirem vão ficar com o box sizing do tipo border box. Portanto, isto é para a pessoa ter mais a noção de, afinal, qual é mesmo o tamanho de cada elemento. Portanto, isto devido aqui aos paddings, aos borders. Então, se o elemento tiver se for necessário espaço para o padding, se for necessário espaço para o border, portanto, isso entra para dentro do elemento e não para fora do elemento, como acontece normalmente. Portanto, o container tem tamanho máximo. E agora aqui, o menu do lado direito, faço um float para a direita. Tem aqui um tamanho fixo. Portanto, reparem quanto que, por exemplo, o cabeçalho tem um tamanho máximo. Por acaso aqui nem era necessário porque o container, portanto, a divisória global, portanto, já tem este tamanho máximo. Portanto, quando se utiliza o max width, max height, portanto, isto é tamanhos máximos. Portanto, quer dizer que se a janela for mais pequena, o tamanho fica mais pequeno. Se colocar uma largura, portanto, isto é uma largura fixa. Se utilizar o width, é uma largura fixa. E o resto. Portanto, e vimos aqui assim que, portanto, sempre que se utilizam floats, elementos que deslocam-se para um lado ou para o outro, quando a pessoa quiser que isso deixe de acontecer, terá que fazer um clear, e aqui pode fazer um clear left, clear right ou clear both, portanto, ambas as direções, dependendo do que é que se utilizou e do que se quer limpar. Portanto, aqui neste exemplo, neste segundo exemplo, aqui a divisória do lado esquerdo, que é o conteúdo principal, tem uma largura máxima de 600 pixels. É perceber que o menu do lado direito tem uma largura fixa de... Portanto, isto tem uma largura máxima de 600 e o menu do lado direito tem uma largura fixa de 200 pixels. Portanto, isso quer dizer que esta divisória principal ajusta-se ao tamanho. Portanto, à medida que a pessoa for reduzindo o tamanho da janela, o que reduz é esta divisória principal. Próximo exemplo, vamos ver um próximo exemplo. Portanto, estes dois layouts iniciais foram criados à custa aqui da propriedade float. Utilizou-se aqui a propriedade float, ou para a esquerda ou para a direita, para mover os elementos para essas posições, e depois o resto da informação fica à volta e a pessoa pode utilizar um deslocamento da esquerda ou da direita para que o elemento não fique totalmente à volta, mas que fique um bloco fixo. Portanto, nós vimos que no primeiro exemplo, portanto, no style 01, o conteúdo principal tinha uma margem esquerda de 210, portanto isso faz com que este conteúdo principal não passe para o início da linha, quando acaba o menu. No segundo exemplo, o conteúdo principal tem uma margem para a direita
também do mesmo tamanho, que é para não acontecer a mesma coisa. Portanto, podemos ver aqui, se a pessoa retirar isso, vamos inspecionar aqui este layout, conteúdo principal. Se retirar aqui a margem direita, acontece isto. Portanto, o conteúdo principal fica à volta do menu direito. Portanto, isto foi basicamente o que foi visto na última aula. Há dúvidas até aqui? Vocês estão muito calados, não sei se estão a acompanhar, se não estão. Esperemos que sim. E depois, se tiverem dúvidas, podem colocar assim. Ora bem, criação de layouts sem o float. Portanto, neste caso, vamos utilizar a propriedade, a position dos elementos. Ora, esta propriedade pode ter diversos valores diferentes. Static, portanto, isto é o valor por omissão. Portanto, se não colocar nenhum valor nesta propriedade, por omissão é estética. Portanto, e isto quer dizer que o elemento não está em nenhuma posição. Portanto, se esta propriedade tiver um valor diferente, então diz que o elemento está numa certa posição. Ora, pode ser relativo. Portanto, esta propriedade pode ter o valor relativo. Ora bem, neste caso, utiliza-se também uma destas propriedades. Uma ou mais destas propriedades. Top, left, button e right. Ora bem, estas propriedades permitem deslocar a divisória numa das direções em relação à posição onde ela ia ficar. Portanto, em relação à posição onde a divisória ia ficar, então a pessoa pode deslocar essa divisória ou para trás, ou para a frente, ou para um lado, ou para o outro. Outra possibilidade é fixed. Portanto, quando a propriedade, a position tem um valor fixo, então quer dizer que a divisória vai ficar fixa em relação ao ecrã. Portanto, a divisória é outro elemento. Portanto, aqui geralmente utilizam-se os divs para criar o layout e depois coloca-se lá os elementos lá dentro. Portanto, mais uma vez, é necessário depois utilizar o top, bottom, right ou left para dizer onde é que se fixa o determinado elemento. Portanto, neste caso, o que acontece é que o elemento fica sempre visível no ecrã numa posição fixa. Portanto, se a pessoa aumentar ou diminuir, portanto, ele fica sempre no mesmo sítio. Portanto, mesmo que a pessoa faça o scroll da página, portanto, ele não move de sítio. Outra possibilidade absoluta, portanto, neste caso, o elemento fica relativo ao seu primeiro ascendente que tem uma posição. Portanto, é necessário que exista um ascendente que tenha uma posição. Portanto, a pessoa pode colocar um ascendente como relativo e não coloca nenhum valor aqui nestas propriedades, mas pelo menos já ficamos com um elemento de referência aqui para o absoluto. Pode perceber que o absoluto, portanto, é relativo em relação a um ascendente. Portanto, tem que existir um ascendente, se não existir um ascendente, é em relação ao body. Ora bem, e com isto criou-se este layout. Vamos então ver como é que o layout foi criado. Portanto, isto é layout 3. Portanto, o HTML é o mesmo. Portanto, o HTML mais uma vez não muda. Portanto, os elementos que existem são os mesmos. Agora o que mudou é o CSS. Portanto, temos um container. O container que tem uma posição relativa. Ora bem, isto porquê? Que é para este elemento estar numa certa posição para ser o ascendente de outro elemento. Portanto, isto aqui é necessário que é para este elemento para ser o ascendente de outro.
Portanto, tem uma largura máxima e tem as margens automáticas, quer dizer que fica centrado em relação à horizontal. Portanto, o cabeçalho, portanto, nada de especial. Menu do lado esquerdo. Menu do lado esquerdo está, portanto, tem a position absoluto, quer dizer que isto é relativo ao seu ascendente. Neste caso, o ascendente é o container. Portanto, o menu do lado esquerdo está numa posição relativa ao seu ascendente e tem uma margem esquerda de 0. Portanto, fica alinhado ao lado esquerdo. Portanto, aqui não foi necessário colocar o float a left. E tem uma largura fixa. Conteúdo principal, portanto, aqui colocou-se uma margem left de 200 pixels, que é para fugir do menu. E neste caso, no rodapé, não é necessário o clear. Portanto, nós tínhamos nos exemplos anteriores a clear buff para limpar os floats. Aqui não é necessário porque não há floats. Portanto, não há nenhum elemento que esteja nesse modo de se deslocar para um lado ou para o outro. Save. Portanto, o comportamento é o mesmo que vimos, que é o menu tem um tamanho fixo, as outras divisórias têm um tamanho variável, portanto tem só um tamanho máximo. Próximo exemplo, e vamos agora aqui para estes exemplos de baixo. Portanto, estes exemplos têm elementos com tamanho fixo. E agora aqui vamos para os exemplos de baixo. Ainda podemos ver, antes de ir para o exemplo de baixo, podemos ver aqui este exemplo que é o exemplo 6, layout 6. Portanto, neste caso, o que se está a utilizar é a propriedade inline block. Portanto, aqui já não se utiliza o float, já não se utiliza a position, mas vai-se utilizar a propriedade display inline block. Ora bem, quando se utiliza a propriedade display inline block, quer dizer que os elementos portanto, vão ser blocos inline, quer dizer que eu posso ter vários blocos numa linha. Podemos ver o que é que acontece aqui ao diminuir a janela. Portanto, ao diminuir a janela, o que vai acontecer é que isto são blocos e então os blocos vão mudar de posição. Portanto, os blocos vão mudar de posição. Portanto, temos aqui em baixo vários blocos. Portanto, ao aumentar a janela, portanto, se aumentar muito, portanto, se vocês tiverem aqui um ecrã grande, podem ter 2, 3 blocos ou mais, uns ao lado dos outros. Ou então a pessoa pode diminuir o tamanho dos blocos para ver esse efeito. Eu vou fazer isso. Depois eu vou diminuir o tamanho dos blocos. Box 2. Portanto, que é esta classe, a largura está a 200 pixels e vou colocar largura 100 pixels. 100 pixels, ok. Portanto, temos aqui vários blocos uns ao lado dos outros. Também posso alterar a largura para 100. 100 pixels. Portanto, como estão a ver, tem aqui vários blocos uns ao lado dos outros. Portanto, isso quer dizer que cada elemento é um bloco e depois são elementos inline, quer dizer que temos uns elementos ao lado dos outros. Então agora é só uma questão de acertar qual é o tamanho de um, qual é o tamanho aqui do outro bloco. Ora bem, ao utilizar esta propriedade, a display como sendo do tipo inline block, portanto, é necessário ter atenção que se existir espaços no HTML entre os diversos elementos, então esses espaços vão ocupar espaço. Ao ocupar espaço, portanto, nós aqui na divisória principal temos uma largura máxima de 600 pixels, o menu esquerdo tem um tamanho de 200 pixels, a divisória aqui a verde tem um tamanho de 400 pixels. Portanto, se existirem espaço, acontece é que esta divisória verde passa para baixo. Portanto, vamos ver isso aqui
Portanto, isto é o layout 06. Então, o que acontece é que entre o menu do lado esquerdo e o conteúdo principal não pode haver aqui espaços. Portanto, isto estão aqui, o HTML um ao lado do outro, mesmo para isso que é para evitar espaço. Se vocês derem aqui um espaço ou um Enter, acontece é que os elementos já não cabem na largura, então ficam um debaixo do outro. Portanto, os blocos, portanto, eu vou fazer isso, atualizar isto e o elemento vai vir para baixo. Porquê? Porque há um espaço entre estes dois blocos. Portanto, os blocos têm tamanho fixo, se houver ali um espaço, portanto, já não cabe tudo aqui em termos de largura. Portanto, neste caso o espaço foi isto, foi este Enter. Portanto, este Enter vai ocupar um espaço, como cada bloco tem tamanho fixo, portanto, um bloco são de 200 pixels, outro bloco são de 400 pixels, a soma são de 600 pixels, que é o tamanho certo para a divisória geral. Então este espaço faz com que deixe de os elementos ficarem um ao lado do outro. Vamos olhar para o CSS, portanto isto é o 6. Portanto, o container principal, portanto a divisória principal tem 600 pixels, portanto tamanho máximo. O menu do lado esquerdo, deixem ver se o menu está do lado esquerdo, está. O menu do lado esquerdo tem 200 pixels, portanto tem um tamanho fixo. É um inline block, portanto é um bloco que permite ter outros blocos ao lado. O conteúdo principal tem uma largura máxima de 400 pixels. E é também um inline block, quer dizer que pode ter outros elementos ao lado. E o resto é normal, portanto não há aqui mais alterações em relação a isto. E estão vistos aqui estes 4 layouts iniciais. Ora, vamos agora ver os layouts um bocadinho diferentes. Principalmente depois aqui o último é um bocadinho diferente. Portanto, layout número 4. Portanto, este aqui era o layout número 6. Portanto, a ordem, o número de layouts não está aqui pela sequência que aparecem aqui. Portanto, layout número 4. Portanto, isto é um layout igualzinho ao número 1, só que agora as larguras, em vez de ser um tamanho fixo, é uma percentagem do ecrã. Portanto, isto permite que eles diminuem e aumentam à medida que o ecrã aumenta ou diminui. Portanto, se tiverem um ecrã grande, isto aumenta muito. Se tiverem um ecrã pequeno, isto diminui, portanto, de acordo com uma percentagem. Portanto, vamos ver o CSS. Portanto, mais uma vez, portanto, isto é o 4, o HTML é igual aos outros todos, o HTML é sempre o mesmo, o que muda é o CSS. Então temos aqui que o container, o geral, tem uma largura de 90% do ecrã, portanto isto é também definido como sendo a largura máxima, 90%, e tem uma largura mínima de 30%. Portanto, quer dizer que isto reduz só até um certo tamanho. Portanto, isto está centrado no ecrã. Portanto, o cabeçalho, portanto, aqui tem uma largura de 100%. Portanto, esta largura de 100% é em relação ao seu ascendente. Portanto, isto não é ocupar a janela toda, mas é em relação ao seu ascendente. O menu do lado direito tem uma largura de 25%. Portanto, este 25% do espaço disponível em relação ao seu ascendente. E tem uma largura mínima de 100 pixels. Portanto, quer dizer que isto reduz, mas chega a um certo ponto deixa de reduzir. Portanto, isto tem um float left, isto é igual ao layout inicial. Portanto, aqui
a principal diferença é que os valores geralmente estão em percentagem do espaço disponível e não valores fixos. Ora bem, último layout, e agora este é um bocadinho diferente. Este é um bocadinho diferente e é importante que percebam este layout, este último. Ora bem, este layout, portanto, é o layout inicial, portanto este é igual mais uma vez ao layout número 1, só que agora tem aqui umas características que é o layout adapta-se ao tamanho do ecrã. Portanto, se eu tiver a utilizar um ecrã grande, eu consigo ver, por exemplo, o menu do lado esquerdo ao lado do conteúdo principal. Se eu tiver a utilizar um ecrã pequeno, eu coloco um elemento por cima e outro elemento por baixo. Então vamos ver isso e vou reduzir o tamanho da janela e os elementos passam um para o lado do outro. Portanto, estão a ver que os elementos mudam de posição. E agora eu podia, por exemplo, esconder uns elementos que não interessassem. Portanto, isto quer dizer que o CSS tem elementos que são aplicados de acordo com o ecrã. E é isso que vamos ver agora. Portanto, isto é o 5. Portanto, o HTML, mais uma vez, é o mesmo. Portanto, o HTML nunca mudou. Portanto, nós temos aqui vários layouts, mas o HTML é sempre o mesmo. E vamos ver agora só o CSS. Portanto, o CSS é muito semelhante ao inicial, com exceção do que... Isto abriu errado, CSS 5. Portanto, isto é semelhante aos anteriores todos, com exceção disto que aparece aqui no fim. Media Screen. Portanto, este bloco todo que está aqui, vai ser aplicado se estivermos a utilizar um ecrã. Portanto, este CSS é para ser aplicado no ecrã. Podia ser aplicado para a parte de impressão, por exemplo. Portanto, se o mídia for o ecrã, portanto, se a pessoa estiver a utilizar o ecrã e a largura for menor que 600 pixels, portanto, se a largura for menor que 600 pixels, vamos fazer isto. Portanto, é assim, este baixo nem é utilizado. Portanto, se a largura for menor que 600 pixels, portanto, se a largura que a pessoa tem para o ecrã se for menor que 600 pixels, vamos fazer o seguinte, que é alterar o menu direito. Portanto, passa a ter uma largura de 200 pixels e faz um float left. Portanto, se o tamanho for superior, sim, a este valor, 600 pixels, então o que acontece é que portanto, se o tamanho for superior a 600 pixels, portanto, isto só é aplicado se isto for verdade, se a largura for pelo menos 600 pixels. Portanto, quando a largura é pelo menos 600 pixels, então aplica-se isto, que é o menu do lado direito fica com 200 pixels e faz um float left. Se o ecrã tiver uma largura menor que 600 pixels, então isto não se aplica. E ao não se aplicar esta regra, portanto, estas regras que foram retiradas aqui do menu direito, portanto, estas duas propriedades foram retiradas daqui, do menu do lado direito, e neste caso acontece é que então o elemento vai ocupar toda a largura. Portanto, neste momento, portanto, o layout é este, eu vou diminuir o tamanho do ecrã. Portanto, deixa de, o menu do lado esquerdo ter um tamanho máximo, deixa de estar com float. Portanto, e os elementos ficam com propriedades diferentes à medida que o ecrã muda. Isto agora a pessoa podia verificar se o ecrã está na horizontal, se está na vertical. Portanto, tudo isso pode ser aqui verificado e a pessoa muda ou
o layout de acordo com o tipo de ecrã. Portanto, e temos aqui diversos tipos de layouts com tamanhos fixos, utilizando a propriedade float ou utilizando a propriedade display, a propriedade position, e depois temos layouts com a largura utilizando uma percentagem do espaço disponível, portanto, necessariamente em relação ao seu ascendente, e temos layouts que respondem, portanto, estão de acordo com o tamanho do ecrã. Portanto, se for um dispositivo móvel, se for um telemóvel, então acontece é que o layout adapta-se ao telemóvel e fica com um aspecto diferente do que seria um ecrã normal.